Gente, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma rede criminosa que produzia, fracionava e vendia canetas emagrecedoras feitas com a substância do monjaro, usada no tratamento de diabetes e também de obesidade. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em clínicas, laboratórios, comércios e também casas ligadas ao grupo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Segundo a Polícia Federal, esse esquema funcionava como uma linha de produção em ambiente irregular e também fora dos padrões sanitários. Ed, você também ficou por conta desse assunto hoje, né? Que interessa muita gente, afinal de contas, a gente sabe disso, representa um tremendo risco à saúde, mesmo quando usado até de forma ali controlada. Agora, esse medicamento falsificado deve ser um risco muito grande. O que você tem de apuração da apreensão desses produtos falsificados, cara? É isso, André, porque a esse princípio, a tizerpatida, que é o princípio ativo aí, esse medicamento que é da Monjaro, que é um medicamento que está em alta para o tratamento de diabetes e também na perda de peso. Só que esse tipo de substância manipulada sem controle, sem higiene, fora das regras da Anvisa, vira um risco enorme, né, para a saúde. Então, segundo as investigações da Polícia Federal, essa rede fabricava o produto em condições totalmente irregulares, o envase, rótulo e distribuição eram feitos sem qualquer controle, feitos também sobre uma escala industrial, algo que é proibido para medicamentos manipulados. E o mais grave é que o material era vendido pela internet, sem teste de qualidade, sem garantia de que estavam sendo esterilizados e sem rastreabilidade. Ou seja, a pessoa não tem a menor ideia do que ela está injetando no próprio corpo. E esse é o ponto crucial. A tizerpatida é uma substância forte que mexe com a glicemia, pressão e hormônios. E se usada sem controle médico e sem origem segura, pode causar efeitos colaterais graves, desde náusea, vômitos severos até pancreatite, descompreensão em diabéticos e riscos cardíacos. É um perigo. Então, o medicamento injetável não é cosmético, não é suplemento, tem que ter receita, farmácia regularizada e acompanhamento profissional. Essa operação que se chama SLIM quer desmontar toda essa cadeia ilegal e impedir que essas substâncias adulteradas continuem circulando. Então, o que a PF trabalha aí, junto com a Anvisa e com as vigilâncias sanitárias estaduais, é para analisar todo o material apreendido. Então, fica aí um recado claro. Não existe atalho para emagrecimento seguro. Comprar remédio injetável em rede social é literalmente arriscar a vida, porque um dos alvos dessa busca e apreensão é um médico famoso nas redes sociais, o Gabriel Almeida, que tem mais de 750 mil seguidores e vendia tratamentos de emagrecimento como se tudo fosse regularizado. No consultório dele de luxo, em São Paulo, a polícia prendeu jato, carros importados, incluindo uma Ferrari e itens de alto valor. Então, a importância de se controlar esse tipo de medicação quando se acha, o Monjaro é um produto de alto valor. E tem um valor alto, caro no mercado. Então, quando você acha um produto desse tipo manipulado com um valor muito abaixo do mercado, é preciso estar atento, porque não se pode fabricar esse tipo de medicação em larga escala. E é isso que a polícia aí tem tentado controlar. Tá certo, Ed, muito obrigada. E a gente vai seguir falando sobre esse assunto, porque isso é muito sério. Para a gente entender melhor esses riscos, né, e também os benefícios, claro, do medicamento, mas o original, né, nós vamos conversar agora com o endocrinologista Fernando Valente. Fernando, boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando, a gente falou aqui até de alguns efeitos colaterais, mas eu queria que você já começasse explicando para a gente quais são os riscos para a saúde de uma pessoa que fizer uso desse tipo de medicamento falsificado, os riscos imediatos para a saúde dessa pessoa, quais seriam? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. E é um assunto realmente de extrema relevância, porque está muito comum isso. Bom, os riscos são imensos. Primeiro porque a gente não sabe de fato o que está dentro desses frascos. Provavelmente não é o Monjaro, não é a tirzepatida, que é a molécula que deveria estar lá. No primeiro semestre, nós tivemos uma publicação numa grande revista médica analisando um parente do Monjaro, que é a semaglutida, né, conhecida aí de todos como Ozempic e o Wegovy. Os pesquisadores compraram
vários produtos manipulados e analisavam o que tinha nesses compostos. Então, a primeira coisa, não era semaglutida de origem, né? Era um acetato de semaglutida ou semaglutida sódica. Segunda constatação muito perigosa, o grau de impureza altíssimo e incompatível com um produto de qualidade. E mais, em algumas amostras foram encontradas até mesmo toxinas de bactérias. Então, uma contaminação e sem dúvida nenhuma também pode acontecer num produto que está sendo mostrado aí, vendido como Mounjaro, né? Ainda, muitos desses produtos que foram analisados nesse estudo apresentavam outras substâncias que não estavam sendo ali relatadas, né? Algumas vitaminas, então isso é muito sério, porque isso pode alterar totalmente a velocidade de absorção dessas substâncias manipuladas e podem causar um impacto imprevisível no organismo, né? E tem mais, esses medicamentos manipulados, eles não têm nem bula, muitos, a maioria deles nesse estudo não tinha bula, então fica difícil a gente saber o que vai acontecer. O medicamento original, tirzepatida, o Mounjaro, também pode causar alguns efeitos colaterais e é por isso que ele precisa ter uma supervisão médica, um monitoramento, atualmente vendido sob receita controlada e, quando feito da maneira apropriada, com uma titulação de dose adequada, ele pode trazer muitos benefícios para a saúde, mas se feito de modo incorreto, de qualquer jeito, sem acompanhamento, isso pode trazer muitos malefícios. Doutor Fernando, aqui é o Edio que está falando. Existem sinais de alerta em que o paciente deve observar ao fazer uso desse tipo de medicamento? Que pode acontecer assim, quando a pessoa injeta um produto desse tipo sem saber a origem, a qualidade, a concentração. Existe algum sinal aí que o paciente pode se atentar ao fazer o consumo desse medicamento? Olha, o melhor é não comprar de jeito nenhum esses medicamentos. É o barato que sai caro, certo? Puxa, mas eu comprei e estou emagrecendo, então significa que é um produto bom. Não significa, certo? A cocaína vai fazer o indivíduo emagrecer e não é boa. Então o melhor é adquirir um produto de uma farmácia, de uma rede de farmácia conhecida, o produto original, tá? Para ter a segurança de saber aquilo que está usando e sob supervisão médica. Mas é claro que tem alguns indícios de que a coisa não vai bem, né? Então, um mal-estar, uma dor importante, você citou, né, a pancreatite, a pessoa tem uma dor abdominal em faixa, né, com náusea, vômito intenso, alguns relatos de alteração ocular pode também acontecer, né, principalmente em pessoas que têm diabetes e já tem algum grau de alteração na retina, né, no fundo dos olhos. Então, os sintomas gastrointestinais muito intensos, esses são sinais que a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde se os sintomas forem muito importantes e não melhorarem com medicamentos para esse fim, né? Antieméticos, por exemplo, remédio para náusea. Isso a gente pode utilizar e normalmente o do original, os sintomas gastrointestinais são leves a moderada intensidade e são transitórios, certo? Então, sintomas muito intensos vão chamar atenção mesmo. Agora, por exemplo, para uma contaminação, né? Essa pessoa pode ter até uma infecção grave, uma febre, um sintoma grave de hipotensão, queda de pressão arterial, tontura, e isso é perigosíssimo, né? Então a gente recomenda que não adquira produtos falsificados, o barato sai caro, isso é uma roleta russa sanitária.
Doutor Fernando, como que o paciente pode diferenciar? Assim, às vezes ele não vai saber se o medicamento é falsificado ou não. No caso aí, são medicamentos manipulados. Mas como que o paciente pode diferenciar um tratamento legítimo de um esquema clandestino investigado? O que ele pode perguntar para o médico? Que tipo de documentação ele pode exigir na hora de fazer essa pergunta consulta? sua é muito importante. Ela é muito importante porque, assim, esses medicamentos não devem ser vendidos em consultório médicos e nem aplicada, injetada em consultórios médicos, certo? Então, os medicamentos devem ser adquiridos em grandes redes de farmácias, da marca, do laboratório que detém a patente. Só um laboratório detém a patente do Monjaro, que é a Lilly. É o único. O resto, o que vem com outra tirzepatida, não é de origem conhecida. Não é do laboratório, não é comercializada pelo laboratório. E, portanto, não tem aprovação, não tem regulamentação, não tem segurança, não passou por testes de segurança, testes de qualidade. Tá? Então, se essa pessoa for um médico, o médico oferecer, vender no próprio consultório médico, fuja, peça para ir no banheiro e saia silenciosamente, tá? Porque isso não é seguro, não é ético também, um médico fazer esse procedimento no consultório médico, a venda e a aplicação dessa substância, tá? Isso deve ser adquirido numa farmácia, existem técnicas de aplicação que devem ser orientadas adequadamente pelo profissional de saúde, tá? Mas só comprar o original do único laboratório responsável pela venda, que é a Lilly, com o nome Monjaro, dessa substância tirzepatida. Agora, doutor, uma dúvida que vem agora aqui, a gente já está caminhando para o final, gostaria de saber com o senhor o seguinte: obesidade é um problema que atinge a população do mundo inteiro, né? O mundo inteiro está tendo esse problema cada vez mais, alimentação ruim, muito hiperprocessado e tudo mais. Então, querer emagrecer, para cada 10 pessoas você perguntar se quer emagrecer um pouquinho, se perde 5 ou 10 quilos, 6 quilos, provavelmente 90% ali vão dizer que estão com vontade de emagrecer um pouquinho. Esse tipo de medicamento, ele existe uma recomendação específica ou qualquer pessoa que tenha um sobrepeso ali um pouquinho acima, pode ter digamos que uma receita, o médico pode receitar para ela esse tipo de medicamento ou não? Há casos específicos? Perfeito, olha, tem uma indicação sim. Esses remédios surgiram primeiro para o tratamento do diabetes tipo 2, depois eles também receberam aprovação pelas agências regulatórias para o tratamento da obesidade. E muitos dos estudos que serviram como base para aprovação para o tratamento da obesidade também avaliaram pessoas com sobrepeso e alguma comorbidade. Por exemplo, a pessoa com um índice de massa corporal a partir de 27, maior ou igual a 27, com pressão alta, ou com diabetes, ou colesterol alto. Então, essas pessoas também têm benefícios com esses medicamentos. E o que você colocou é muito importante, porque a gente deve separar aquele uso bem indicado da pessoa que quer fazer o uso que a gente chama de recreativo, para perder 2, 3 quilos, que poderia muito bem conseguir através de uma orientação adequada, com mudança de estilo de vida, melhora na alimentação, melhora no estilo de vida, prática de exercício físico. Então, tudo isso também é muito importante para quem tem obesidade, por exemplo, mas a gente sabe que não é tão simples assim. A pessoa que tem obesidade, que é uma doença crônica, é uma condição complexa, não é meramente coma menos e se exercite mais. Hoje a gente sabe que tem muitos outros fatores relacionados a isso, e é uma doença progressiva. Em geral, as pessoas cada vez ganham mais peso, e quando tentam perder peso, é uma doença recidivante, ela tenta trazer a pessoa de volta quando a pessoa para o tratamento. Então, as pessoas com obesidade merecem uma atenção, merecem um tratamento, mas a gente precisa também
diferenciar daquela pessoa que está no peso normal e quer perder 2 quilos para o verão. Acho que essa aí precisa de uma orientação e precisa reavaliar suas expectativas e o seu cenário, porque é um medicamento caro, sim, certo? É seguro, é eficaz, mas demanda um acompanhamento médico, uma indicação médica, uma avaliação constante. Então eu acho que aí existe sim um uso abusivo, mesmo do medicamento original, né? Muita gente que não precisa também usando para ter 2 quilos a menos ali para o verão. Bom, esse é um assunto que a gente teria muito mais espaço para falar pergunta, aqui. Pois é, essa questão é exatamente isso. A pessoa às vezes tem uma dúvida, né? Que esse medicamento, ele é indicado para diabético e agora também para emagrecimento. E aí, como separar isso na hora de um médico realmente receitar para uma pessoa que precisa? Qual que é o diferencial nesse caso, doutor Fernando? Então, a primeira coisa que eu vou pegar um gancho na tua pergunta, ele não é indicado para emagrecimento. Ele é indicado para o tratamento da obesidade, que é uma doença. Entendeu? Então, se a gente... e a gente precisa, inclusive, acostumar a tentar falar diferente. Porque só já de chamar de canetas emagrecedoras, a gente já banaliza. Né? É um produto para emagrecimento. Não é para emagrecimento. Senão a pessoa que está lá com um índice de massa corporal de 22 vai querer emagrecer para ficar com 21. Certo? Não é para o tratamento da obesidade ou com sobrepeso que tenha comorbidades. Eu acho que essa é uma diferença importante. Pode parecer frescura ou mínima essa diferença, mas não é. É uma condição de saúde que nós estamos avaliando e também, lógico, melhora a autoestima da pessoa. Nós temos uma taxa elevada de depressão, ansiedade nessas pessoas com obesidade, né? Então, eu acho que é um tratamento muito importante que a gente deve fazer. Hoje nós temos essas possibilidades terapêuticas para tratar o sobrepeso e a obesidade, certo? Mas eu acho que isso precisa ter uma avaliação médica, né, para saber quem é que realmente precisa. Às vezes a pessoa não tem um IMC de 30 e ela já tem doença suficiente para merecer um tratamento como esse, porque, por exemplo, acumula gordura na região abdominal da barriga, né? Isso aumenta a glicose, não precisa ter diabetes também, pode ser um pré-diabetes, ou causar hipertensão, ou triglicérides aumentados, são todos os sinais ali que vão indicar essa pessoa está mais perto de precisar desse remédio. Muitas têm, inclusive, doença cardiovascular, infarto, derrame. Esses remédios são seguros para isso? São seguros. Eles não só são seguros, como vantajosos para essas pessoas que já infartaram e que têm doenças metabólicas. Tá? Então é muito importante a gente fazer essa avaliação e fazer a indicação correta e o acompanhamento das pessoas que precisam desse tratamento. Ou seja, cada caso deve ser avaliado bem detalhadamente, né, doutor? A gente agradece muito, viu? Isso, individualmente, né? Uhum. Muito obrigada, viu, doutor Fernando Valente, que é endocrinologista, pela sua participação conosco aqui no Tempo News de hoje, e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, eu agradeço a oportunidade de debater sobre esse importante tema. Obrigado. Boa noite.